Oi, meu nome é Laís e hoje eu vim fazer o item 4 da minha especialidade de poesia, que fala para explicar as diferenças entre os tipos de poemas lírico, narrativo e dramático. Os poemas podem ser classificados em 3 grandes categorias: lírico, dramático e narrativo. Cada tipo de poema tem características distintas que determinam sua forma e conteúdo. Poema lírico. O poema lírico expressa os sentimentos, as emoções e os pensamentos pessoais do poeta. Ele é subjetivo e muitas vezes introspectivo, focando nas experiências internas e na expressão pessoal. Algumas características são a ênfase nas emoções e nos sentimentos do poeta. O poema reflete a percepção pessoal e introspectiva do autor. Os poemas líricos frequentemente utilizam a rima e a métrica para criar uma musicalidade, e os temas podem ser amor, saudade, natureza, melancolia, reflexão e outros temas pessoais e universais. Alguns exemplos desse tipo de poema são os sonetos de Luís de Camões, os poemas de Emily Dickinson e as odes de John Keats. Poema dramático. O poema dramático é escrito para ser encenado, muitas vezes em formas de diálogo entre os personagens. Ele combina elementos de teatro com a poesia e pode explorar conflitos e emoções humanas na forma teatral. As características dele são a utilização do diálogo entre os personagens para contar uma história ou explorar temas. Ele foca em ações, conflitos e dilemas que se desenrolam através da interação entre os personagens. É destinado a ser apresentado ou encenado e pode incluir múltiplos personagens com vozes distintas. Alguns exemplos são o Hamlet e outras peças de William Shakespeare, que são escritas em versos. Poema narrativo. O poema narrativo conta uma história com começo, meio e fim. Ele possui enredo, personagens e muitas vezes um narrador. É similar a uma narrativa em prosa, mas utiliza a estrutura e a linguagem poética. Algumas características são que contam uma história com eventos sequenciais, pode ter um narrador que guia a história, inclui personagens que participam dos eventos e ocasionalmente dos diálogos, descreve ações, ambientes e personagens de forma detalhada. Alguns exemplos são a Eneida de Virgílio, Os Lusíadas de Luís de Camões e The Raven de Edgar Allan Poe. O resumo das diferenças. O lírico foca em emoções e sentimentos pessoais do poeta e pode ser introspectivo e subjetivo. O dramático é destinado à performance e utiliza diálogo e foca em ação e conflito entre os personagens. E o narrativo conta uma história com enredo, personagens e eventos sequenciais, similar a uma narrativa em prosa, mas em forma poética. Cada tipo de poema oferece uma maneira única de explorar e expressar as experiências humanas, utilizando de diversas possibilidades poéticas. E é muito bom saber dessas diferentes possibilidades, porque daí você sabe como você pode expressar os seus sentimentos, emoções ou algum fato da sua história em forma de poesia. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima!